Meus senhores, pelo filme que irão assistir, o Instituto Nacional do Livro pretende dar uma ideia sobre a organização e funcionamento de uma biblioteca pública. Essa película destina-se, principalmente, a colaborar em favor do movimento de criação de novas bibliotecas. Estamos certos de que a disseminação do livro entre as camadas menos favorecidas da população, através de seu instrumento mais legítimo, a biblioteca, será a conquista definitiva no sentido de amplo progresso espiritual e material. A instalação de uma biblioteca pública deverá recair de preferência em lugar central, de fácil acesso ao povo e, tanto quanto possível, silencioso. A situação ideal para o balcão de empréstimos ou mesa de controle da biblioteca é aquela que permite perfeita fiscalização do movimento dos leitores. O ambiente dispensa o luxo, pode ser modesto, mas confortável. O mobiliário deve ser o mais funcional possível. As estantes de madeira ou de aço devem medir 2 metros de altura, o que permitirá 6 prateleiras com 30 centímetros de intervalo entre uma e outra. No plano de aquisições da biblioteca, devem ser incluídas também coleções de revistas e jornais. A instalação de um auditório é de real utilidade. Permitirá a realização de programas culturais com aulas, conferências e discussões de temas de interesse geral ou de problemas locais. A técnica moderna da organização de bibliotecas é o resultado da necessidade de melhor orientar os leitores comuns, que hoje constituem a maioria dos que procuram nos livros recreação, informações e aquisição rápida de conhecimentos. E entre as diversas tarefas de caráter especializado numa biblioteca, são também indispensáveis as administrativas. O livro, quando em brochura, deve ser convenientemente classificado antes de ser entregue ao encadernador. O livro em brochura resiste muito menos ao manuseio dos leitores. Daí a conveniência de ser encadernado, o que contribui ainda para a melhor estética das coleções. De volta do encadernador, os livros devem ser conferidos volume por volume. Depois da conferência, os volumes são enviados aos catalogadores. A catalogação descreve o livro sob o ponto de vista técnico. É instrumento de identificação pelo leitor da obra desejada. Suas normas encontram-se na edição brasileira do Código da Biblioteca Vaticana, que o Instituto Nacional do Livro fornece gratuitamente às bibliotecas públicas filiadas.
A ficha datilografada, além de facilitar a consulta, contribui para a maior uniformidade do catálogo. As fichas prontas são em seguida incorporadas ao catálogo dicionário, assim chamado por apresentar o acervo da biblioteca, numa só ordem alfabética de nome de autor, título das obras, assuntos, etc. Em seguida, os livros são arrumados nas estantes, rigorosamente na ordem numérica de classificação. A permuta é uma operação aconselhável entre bibliotecas. São objeto de permuta as duplicatas desnecessárias e as obras que não ofereçam nenhum interesse aos frequentadores locais. A seção de referência, importante departamento, tem por finalidade prestar informações aos leitores. Compõe sua coleção especial, dicionários, enciclopédias, etc. Por serem obras de consulta e não de leitura, não devem circular através do empréstimo domiciliar. Para melhor orientação da leitura, a biblioteca pública deve selecionar obras de nível juvenil a fim de constituírem seção à parte. Numa dependência adequada e o mais agradável possível, deve ser localizada a seção infantil, com sua coleção de livros apropriados. A criança deve merecer do bibliotecário a melhor atenção. Para utilizar as vantagens de uma biblioteca pública, basta ao interessado preencher a ficha de matrícula e fazer prova de identidade. A matrícula e a identidade permitem reclamar por carta ou telefone a devolução de obras quando o prazo regulamentar for ultrapassado. O catálogo dicionário é excelente auxiliar do leitor e do bibliotecário, e graças a ele sabe-se com certeza se a biblioteca possui determinada obra ou o número de classificação do livro procurado. Através da classificação decimal, o leitor poderá dirigir-se sem perda de tempo ao local onde se encontra o assunto de sua preferência. Este sistema é o mais aconselhado a bibliotecas que permitam aos consulentes o acesso às estantes. O controle dos livros retirados por empréstimo é simples. Caso a devolução não seja feita no prazo marcado, permite-se a aplicação de modesta multa para evitar os abusos. Os livros devolvidos, depois de passarem pelo controle, voltam aos seus lugares nas estantes. O salão de leitura deve oferecer condições normais de ventilação e iluminação, além de silêncio indispensável aos frequentadores da biblioteca. A Biblioteca Demonstrativa Castro Alves resulta de convênio celebrado entre o Instituto Nacional do Livro e a Associação dos Servidores Civis do Brasil. Sua organização atesta a eficiência do compromisso que o Instituto Nacional do Livro vem submetendo às municipalidades para a instalação de núcleos bibliotecários.
A criação de bibliotecas constitui um serviço público da mais alta relevância e um dos mais importantes meios de educação e cultura do povo brasileiro.